Bom, pessoal, vamos falar sobre as novidades de Jurassic World 7. Bora lá. O roteiro já está em desenvolvimento há bastante tempo, meses depois de Domínio sair dos cinemas, final de 2022, porém somente foi entregue à Universal em Cooper no final de 2023. Cooper foi convidada a finalizar por sua experiência pioneira da franquia. Em resumo, é uma reinvenção da franquia, reunindo as melhores características da primeira trilogia, buscando recuperar as principais essências deixadas de lado na trilogia Road, mas não as ignorando. Sendo assim, expandindo o universo a partir de fórmulas já bem estabelecidas. Entretanto, algumas coisas podem ficar de lado. O logo e título ainda estão em análise. Por isso, nenhuma informação, só existem sugestões e não é Jurassic City. Bom, pessoal, pelo que deu pra entender aqui, o filme vai meio que reciclar alguns temas de filmes anteriores, mas principalmente dos filmes clássicos de Jurassic Park, para ser mais exato. Os filmes Road, pelo que deu a entender, vão ser sim mencionados ou vão ter alguma coisa, mas não vai ser totalmente focado neles, ou não vai ter totalmente realmente explorado esse lance deles. Enfim, continuando. Não haverá muitas menções diretas aos filmes, ou seja, não terá muitas menções. Quando o personagem vai citar algum acontecimento que aconteceu nos filmes, não vai ser uma coisa muito bem mencionada, vai ser uma coisa tão tipo como se fosse um filme só do seu próprio universo, basicamente, que não vai dar nem pra saber direito se faz parte do mesmo universo. Pelo menos é isso que deu a entender. Enfim, continuando aqui, pessoal. Não haverá muitas menções diretas ao primeiro filme, pessoal, mas tem um ênfase aqui. Exceto pelos principais incidentes na qual contextualiza o universo Jurassic como um todo. Ou seja, foi o que eu falei, vai ter algumas coisas assim que só pra contextualizar, né? Desculpa o erro. E vai mostrar pra gente um entendimento que faz parte realmente da franquia Jurassic, que eu acredito que eles vão citar bastante o primeiro filme. O primeiro, e é isso, né? Bom, o filme trará várias referências visuais e estéticas aos filmes clássicos, particularmente aos 3 primeiros. Bom, é o que eu já estava dizendo, né, pessoal? Referência aos 3 primeiros filmes, basicamente. Dando destaque a Jurassic Park, Dino Crisis e Jurassic Park 3, esse principalmente. Ou seja, o filme vai ter um grande destaque, referências que, bom, pelo que a gente viu algumas imagens e alguns rumores já estava dando a entender realmente isso. Vai ter muita referência, algumas referências a Dino Crisis, que não faz parte direta de Jurassic Park, Jurassic World, pelo que eu entendi. Mas eles vão fazer essa referência a Dino Crisis, que para algumas pessoas vão ser um presente bastante, porque eu vejo muita gente querendo Dino Crisis. E bom, eu acho que isso pode ser bastante diferente, mas vamos continuar. O tom do filme é muito similar a The Lost Road, apesar de ter bastante influência de roteiros descartados de Jurassic Park 3. Eita! A ideia é a partir de um projeto externo que serviu como base para o roteiro atual, revisando e adaptando por Cooper. Ou seja, tem ideias aqui, parte desse roteiro foi reciclado algumas coisinhas de roteiros descartados, né, porque a gente acabou de ver. E também The Lost Road, ou seja, o filme vai ser basicamente um filme da selva, né? O filme, até mesmo pelas imagens divulgadas, o filme vai ser quase 90% tem filme de selva numa ilha mesmo, coisa que The Lost Road e Jurassic Park 3 tem. Mas o que me pegou também foi a ideia de roteiro descartado de Jurassic Park 3, que eu até o momento nunca vi esse roteiro, né? Foi descartado. Mas o que será que tem? Interessante isso, a gente pode pensar em muitas oportunidades, muitas alternativas e muitas oportunidades que eles podem estar explorando. Vamos lá. Os dinossauros já estão adiantados devido à reciclagem de modelos já existentes, na qual foram reutilizados e remodelados para terem novas aparências distintas para este novo filme. A fase da franquia e alguns designs são inspirados em versões descartadas de produção e não concluídas de Jurassic Park 4. Ou seja, pessoal, alguns dinossauros vão ter uma aparência cortada, descartada do que um dia seria Jurassic Park 4, aquele filme que nunca existiu. Isso é meio preocupante porque sabemos que Jurassic Park 4 tinha uma fama de ter dinossauros humanoides híbridos, coisa que isso aqui já vi que não vai ter, não vai ser o caso, não teremos híbridos novamente.
Isso é curioso. Que tipo de dinossauros? Criaturas monstruosas, talvez? Bom, vamos lá. Existe um forte boato, ainda não confirmado totalmente, que o filme apresentará duas versões de tiranossauros, tendo uma como inspiração os leões de Tsavo, do filme Shadow and Darkness, principalmente seus comportamentos, dois machos para ser mais exato. Alguns dinossauros possuem cognitivo. Bom pessoal, vamos ressaltar aqui uma coisinha. Os dois tiranossauros que são distintos. Lembrou já Buckdoll, mas o se é distinto tem uma certa diferença. Um deles é meio que inspirados em um dos leões de Tsavo, de A Sombra e a Escuridão. Se você nunca viu esse filme, é um filme onde literalmente é um filme antigo de leões assassinos de humanos. Mas, enfim, pelo que eu sei desse filme é que os leões são muito inteligentes, espertos e muito agressivos. Atacam bem na sigilagem, né? Cara, o que eu posso pensar sobre esses tiranossauros, né? Já que são distintos. Bom, pessoal, isso é uma coisa que eu fiquei realmente pensativo agora. Ainda mais sobre a aparência deles, né? Já que tá dando a entender que eles vão ser um pouquinho diferentes. Eu fiquei um pouquinho naquela de, pô, tiranossauro de novo como antagonista principal. Pelo menos é o que tá dando a entender, né? Mas pô, espero que não seja o caso de tiranossauro de novo pela 15ª vez. Eu já tô saturado de tiranossauros. Mas se for bem feito, né? Fazer o que? Não era o que eu gostaria, mas é o que temos. Voltando aqui, sobre alguns dinossauros têm um cognitivo diferente dos dinossauros comuns. Similar ao que vimos nos Raptors de Jurassic Park 3 e Jurassic Park são inteligentes. Olha só, isso aqui já dá um ênfase no que eu tava falando. O que pode ser esse cognitivo diferente? Lembra dos Velociraptors de Jurassic Park 3? Eles são Velociraptors, mas têm características visuais nitidamente que são diferentes dos de Jurassic Park 3. Eles podem ser inteligentes, alguns dinossauros, né? Interessante, eu achei isso interessante. Tomara que os tiranossauros tenham isso, né? Já que teremos dois exemplares extremamente diferentes. Será que teremos uma forma meio que básica, referência a Rex, e outra meio que mais diferentão? Seria interessante essa variedade, acho que isso pode ser um ponto positivo. Até mesmo para os outros dinossauros, né? Uma variantes mais diferentonas. Isso tá me deixando bastante interessado, imaginando como isso pode ser. Gostei bastante, vamos lá. Temos como dualidade exploração geológica e modificação genética vão estar em destaque. Não confunda a modificação genética com híbridos, pois não haverá mais. É um filme mais modesto, com um escopo básico ao básico. Menos personagens, menos dinossauros comparado ao último, mas com mais qualidade, nos moldes dos primeiros. Bom pessoal, o que vale ressaltar sobre isso aqui é bastante interessante. Temos dualidade de exploração geológica e modificação genética. O que pode ser isso? Ele faz questão de ressaltar aqui que modificação genética e modalidade, etc., não são híbridos. O que pode ser que provavelmente pode ter os dinossauros que são, ou como posso dizer, experimentos, não que são híbridos. Os híbridos são uma mistura de vários dinossauros em um só animal. E modificação genética pode ser, exemplo, deixar o dinossauro mais inteligente. Ele pode ser um raptor, só que bem mais inteligente, ou ter uma aparência mais agressiva, mas ele ainda tem um tiranossauro entre aspas padrão, só tem uma característica que o deixa em destaque entre todos os outros. É só uma forma de tentar diferenciá-los, porque os híbridos em si são criaturas mais monstruosas, criaturas mais misturadas entre eles, e pelo visto, para quem é fã dos híbridos como eu, como você talvez, é triste porque não teremos mais híbridos. Enfim, é um filme mais clássico, mais padrão, mais pé no chão, pelo que tu vê, lembrando mais o clássico filme mesmo, lembrando mais os filmes dos anos 90, dinossauro terrorífico, assassino, experimento que deu errado, é bem filme dos anos 90, tipo, é bem isso, né? Tá parecendo bem isso mesmo. Mas enfim, continuando aqui, vamos lá. Onde basicamente cada dino tem seu destaque em cena, ao invés de cenas genéricas com um monte de dino em tela, apenas para causar impressão de variedade. Bom, isso aqui vale ressaltar, que foi o que eu acabei de falar. Vai ter exemplo, várias cenas de dinossauros, os dinossauros em si vão participar melhor do filme, vai ter cenas exclusivamente deles,
Tipo, uma cena meio que, sei lá, dos Velociraptors, Jurassic Park 3. A cena onde a Rex aparece, onde só tem a Rex e os personagens. Uma cena do Dilophosauro. É basicamente isso, pessoal. Onde os dinossauros, cada um vai ter seu próprio destaque, o seu próprio momento de brilhar. É isso que deu a entender. É o que realmente faz sentido, né? Já que o Jurassic World tem um monte de dinossauro diferentão, onde não dá uma grande participação para todos eles, né? Acho que seria meio difícil se fosse isso. Mas enfim, eu entendi o que ele quis dizer. Falando de estética, muitas coisas inspiradas em The Lost Road, Jurassic Park 3, Trespasser, Jurassic World e outras mídias da franquia e referências externas, desde veículos, localizações, estruturas, figurino e ambientação. Sorna 2.0. Estranho, hein? Esse Sorna 2.0 me deixou complicado. O filme vai se passar numa Sorna ou vai ter coisas semelhantes à Ilha Sorna 2.0? Isso é encucada, mas só em saco que eu fiquei meio perdido. É a Sorna ou não é, meu querido? Sorna 2.0? Será que ele tá querendo dizer que é uma ilha que vai ter semelhanças com a Ilha Sorna, mas que não é a Ilha Sorna? Tipo, por isso 2.0? A gente vai ter uma referências claras de, tipo, estética, né? A The Lost Road, Jurassic Park e Trespasser. Trespasser eu nunca ouvi falar, mas provavelmente vai estar aí aparecendo pra vocês o que significa Trespasser. Provavelmente deve ser algum jogo, enfim. Veículos, sempre tem veículos para ser mencionados para dar aquela impressão de nossa aqui, gente. E vamos lá. Zora será uma personagem com a personalidade similar a Gretchen e Heartfin. A mesma será extremamente comercial. Irei atualizar a publicação mais tarde, pois é bem extenso. Por favor, não insista nas mensagens diretas. Fim. Bom, essa Zora, pessoal, para quem não tá entendendo, Zora é a personagem. Bom, alguns falam que vai ser a principal e depois falam que não, mas enfim. É uma personagem que vai lembrar bastante aquela personagem de Dino Crisis, pra ser mais exato. Eu acho que ela é claramente uma referência. Ela também é uma referência à própria Helena de Ark, né? E é do jogo Ark, até mesmo da série Ark. E entre outros jogos onde tem as protagonistas femininas. Enfim, Zora tem, pelo que eu vi, um inscrito aqui comentou, tem a Zora, Zira, Zara. Enfim, ela, pelo visto, é uma referência a todas elas onde tem nomes parecidos. Ela é aquele tipo de personagem aventureira, onde tem um estilo de design bem dinâmico, bem parece de jogo mesmo, bem de personagem de selva que tem que fazer missão. Eu gostei disso, eu gostei dessa estética. Claramente vai fazer referência a Dino Crisis, que Dino Crisis é um jogo mais violentinho. E, bom, pessoal, pelo que deu pra entender, teremos de volta aqueles dinossauros crocodilianos de volta. Tinha um rumor aí que diziam que o filme seria muito parecido com o filme de Jurassic, com o filme do Peter Jackson, King Kong e dinossauros seriam semelhantes àquilo. Isso é curioso. Ou até mesmo com uma ameaça pré-histórica. Olha, pode ser, mas eu não sei, né? As informações que são mais, como posso dizer, confiáveis são essas que eu acabei de ler tudo aqui pra vocês, que eu trouxe aqui pra vocês, que eu comentei. Mas não sei qual é a veracidade desse rumor de King Kong e do Peter Jackson. Acho que não. Pelo menos quando o cara falou, dizer que a gente estava desatualizado. Ou seja, as informações de Peter Jackson podem não ser tão verídicas e nem tão confiáveis assim. Então, pessoal, é bem provável que essas informações que eu acabei de ler sobre Zora e tudo que eu já mencionei podem ser sim bem verdade, e o que pode ser o que a gente vai ver realmente no filme. Vai dizer que são informações bem, como eu posso dizer pra vocês, bem rasas. Não são totalmente do enredo, não são da história, então tem muita informação que a gente ainda não sabe. É melhor a gente ficar atento sobre isso. Ou seja, apesar de ter muita coisa que a gente falou aqui, basicamente não é nem metade do que realmente teremos, ou que a gente vai saber um dia, ou vamos saber no futuro. O filme está programado para sair ano que vem, em 2 de julho. Cara, julho. Então o roteiro ainda está sendo escrito, já está quase finalizado, e já está começando as filmagens, então o filme já está avançando. Então, pessoal, provavelmente a gente vai ter alguma coisa lá para setembro ou dezembro, um teaser, seja lá o que for. Ou não, né? Vai saber. Enfim, pessoal, comenta aqui embaixo as suas opiniões e até mais.